queridos alunos, tudo bem? Voltando então agora para a nossa última parte, que está no edital sobre direito constitucional. O que está lá no nosso edital? Estado de sítio e estado de defesa. Vocês viram que nós já falamos sobre isso quando nós falamos de emenda à Constituição, lá do artigo 60 da Constituição Federal. E eu disse para vocês, eu não vou explicar os detalhes aqui, né? Dei exemplos básicos lá da diferença de estado de sítio e estado de defesa, tá? Porque vamos ter uma aula específica onde eu vou trabalhar todos os detalhes com vocês sobre isso. Pois bem, então está aqui a nossa aula. Aula extremamente importante, porque eles vão fazer alguma questão de prova que tenha relação aqui com o estado de sítio e estado de defesa. Talvez eles façam uma questão específica, talvez eles juntem o que nós vamos ver aqui com a questão da emenda à Constituição do artigo 60. Não sei como vão fazer, mas eles vão utilizar em termos de questão de prova a diferenciação ou um ou outro estado de sítio e estado de defesa, tá? Então, por isso, uma aula do direito constitucional extremamente importante. Quais são os artigos, então, que nós estamos falando? Estamos falando do artigo 136 e do artigo 137. Então, só para mostrar para vocês, tá? Como é que eu vou fazer esta aula? Eu não vou explicar primeiro o estado de defesa, depois o estado de sítio. Não, tá? Nós vamos estudá-lo ao mesmo tempo, ok? Então, por isso eu vou começar aqui com o quadro, né, com o conceito, tá, para poder mostrar para vocês. E depois eu vou mostrar, já deixei esse material todo pronto, já está ali à disposição de vocês, vocês já estão com esse material, né, exatamente para os detalhes de como são montadas as questões de prova, como eles fazem a confusão em relação à montagem das questões de prova. Então, por isso que eu já montei aqui o esquema dessa maneira para vocês, para facilitar nessa diferenciação. Então, nós vamos estar falando do artigo 136 e do 137, ok? Depois eu explico aqui, né, todos os detalhes. Vamos por partes, tá? Então, a primeira coisa que eu preciso saber é o que é um estado de defesa, o que é um estado de sítio, né? Quais são, o que é um conceito, quando que eu utilizo um estado de defesa, quando eu utilizo um estado de sítio. Então, primeira coisa que eu preciso saber é que quando a gente fala de estado de sítio, estado de defesa, a gente está falando de uma função que é uma função somente do presidente da República, ou chefe do Poder Executivo, tá? Presidente da República. Nós estamos falando de Constituição Federal, estamos falando do presidente da República, ok? Então, só ele vai poder fazer, tá? Então, esta competência, ela é uma competência somente do presidente da República. E o nome do ato que o presidente utiliza para fazer tanto o estado de defesa quanto o estado de sítio chama decreto. Então, ato, tá? Do chefe do Poder Executivo, presidente da República, se chama decreto. Por que essas informações básicas? Porque nós vamos ver, né, no decorrer aí da explicação, que nós vamos encontrar o decreto legislativo também. Então, eu vou precisar entender que eu vou estar aqui falando da relação do executivo com o legislativo. Lembra dos freios e contrapesos, né, que eu mostrei um pouquinho quando eu falei do processo legislativo? Então, aqui nós vamos ter situações que eu estou me relacionando, chefe do Poder Executivo, com o Legislativo. Sempre que é o Executivo, ele o faz por decreto, tá? Combinado? Então, primeira coisa que eu preciso saber aqui. Bom, então vamos lá. Então, o presidente da República vai editar um decreto em quais situações, tá? Quais situações? Lembrando, nossa aula lá atrás, quando a gente falou de emenda, estado de defesa e estado de sítio são circunstâncias, ó, circunstâncias.
circunstâncias que acontecem, não períodos de tempo. São circunstâncias. São estas circunstâncias que a gente vai estudar agora. Quais são as circunstâncias que permitem ao presidente da República a edição de um decreto de estado de defesa, ou quais são as circunstâncias que permitem ao presidente da República a edição de um decreto de estado de sítio, tá? Circunstâncias. Quais são, então, no estado de defesa? O que o texto da nossa Constituição nos coloca? Ele diz assim: preservar ou reestabelecer em locais restritos e determinados a ordem pública ou a paz social, ameaçadas por grave e eminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções da natureza. Lembra que o exemplo que eu dei para vocês era uma situação provocada pela natureza. Então, o exemplo que eu tinha dado era nesta situação aqui, mas não é a única permitida para a edição de um decreto de estado de defesa. Então, quando que o presidente da República pode utilizar? Quando for necessário para preservar ou restabelecer a ordem pública, a paz social, tá? Que estão sendo ameaçadas por uma instabilidade de uma instituição ou as situações de calamidade provocadas pela natureza. Então, estas são as situações que permitem a edição de um decreto de estado de defesa. Então, o estado de defesa, ele é menos gravoso que o estado de sítio. Por isso que os requisitos que nós vamos ver, tá, em relação ao estado de defesa vão ser menores do que os requisitos que nós vamos estudar em relação ao estado de sítio. Por quê? Porque o estado de sítio, ele tem duas situações. Olha aqui, ó, tá vendo que tem um asterisco aqui e aqui, ó, tem um itemzinho. Já no estado de defesa, tem um só, eu não fiz dois. Então, aqui, estado de defesa, essa é a situação e o enquadramento tanto faz se for pela questão na natureza ou se for pela violação da ordem pública ou paz social, vai ser a mesma. Já o estado de sítio, não. O estado de sítio vai ter uma situação constitucional prevista se for neste enquadramento aqui e vai ter outra situação prevista quando for este enquadramento aqui. Por isso, ainda não expliquei, mas já vou explicar, no esquema vocês têm 3 coluninhas. Vocês têm o estado de defesa, uma coluna só. Já o estado de sítio, vocês têm 2 colunas diferentes. Por quê? Porque o estado de sítio deste item aqui é a primeira coluninha. O estado de sítio dessa segunda situação aqui é essa segunda coluna aqui, certo? Então, a primeira coisa que eu preciso conseguir enxergar é que eu tenho 2 situações diferentes em termos de estado de sítio e tenho uma situação só em relação ao estado de defesa, ok? Então, quais são as situações que permitem ao presidente da República a edição de um decreto em caso de estado de sítio? Então, primeira situação, o que diz o texto? Comoção de grave repercussão nacional, olha aqui, ó, não está escrito federal, está escrito nacional. Ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia tomada no período do estado de defesa.
Então, o que significa isso? Quando as medidas utilizadas aqui não surtiram efeitos. Eu preciso de um período maior para conseguir solucionar o que foi inicialmente gerado por um estado de defesa. Então, neste caso, primeiro teve um decreto de estado de defesa. Como não resolveu no período permitido constitucionalmente para o estado de defesa, foi necessário a edição de um decreto de estado de sítio, certo? Então, essa é a situação que se enquadra aqui. Mas não é a única. Tem uma outra, e aí o regramento é diferente. A segunda hipótese de possibilidade de edição de um decreto de estado de sítio é no caso de declaração de estado de guerra ou a resposta a uma guerra armada que vem de fora. Então, esse item aqui, nós estamos falando de guerra. Esse item aqui, nós não estamos falando de guerra. Então, existe o decreto de estado de sítio em caso de guerra e existe o estado de sítio quando necessário a prolongação para a solução do caso que inicialmente foi utilizado através do estado de defesa, certo? Então, bem claro, primeiro eu preciso enxergar esses detalhes. E aí eu consigo, com esses detalhes, agora entender o esquema que eu fiz aqui, tá? Certo? Né? Então, vamos começar ali a entender o que eu coloquei para vocês. Primeiro, quando a gente está falando aqui, tá? Que é um ato somente passível de edição do chefe do Poder Executivo e que envolve situações aqui bem extremas. Então, neste caso, o texto constitucional exige que haja o quê? Haja oitiva, ouvir dois conselhos que estão lá no capítulo do Poder Executivo, que é o Conselho da República e o Conselho da Defesa Nacional, tá? Então, lembra que existe forma de Estado e existe a forma de governo. A forma de Estado é a federação e a forma de governo é a república. Então, eu tenho o quê? Um Conselho de Defesa Nacional e um Conselho da República. Eu tenho dois órgãos, veja o nome, Conselho. Conselho eu sigo se eu quiser. Teu amigo vai lá e te dá um conselho, tu vai lá e te atira naquilo que ele te disse que é para fazer? Ou tu escuta e analisa e se tem pé ou cabeça, tu até utiliza alguma coisa ou não? Estamos falando disso. Então, os conselhos que vão, na verdade, assessorar o presidente aqui não são vinculantes, são conselhos, certo? Mas ele então vai ouvir. Por isso, aqui, primeiro esquema. No caso de estado de defesa, o presidente da República ouve quem? O Conselho da Defesa e o Conselho da República, os dois. No caso de estado de sítio, ouve o Conselho da Defesa e o Conselho da República. No caso de estado de sítio, em caso de guerra, ouve quem? Conselho da Defesa e Conselho da República. Por quê, gente?
Porque nós estamos falando de uma situação excepcional que envolve tanto o território como as pessoas. Por isso, vai ouvir os dois conselhos, certo? Então, tanto faz se nós estamos falando de estado de defesa ou estamos falando de estado de sítio, em qualquer uma das situações, sempre vai ser ouvido e não vinculação, os conselhos que tratam aí dessas duas matérias que estão lá no capítulo do Poder Executivo, ok? Primeiro esquema aqui. Segundo, qual é o tempo? Qual é o tempo? Então, o presidente da República vai lá e edita um decreto. Qual é o prazo que o texto constitucional estabelece para a validade de um decreto de estado de defesa? Qual é o prazo de validade do decreto de estado de sítio em caso de transformação do estado de defesa? Qual é o período de tempo de edição, de validade, vigência do decreto em caso de guerra, estado de sítio em caso de guerra? Então, esse é o segundo esquema aqui. Veja, o que tem nessa primeira coluninha aqui? 30 dias podendo ser prorrogado por mais 30. E acabou. Então, não é 60 dias direto. É no máximo 60 dias. 30 mais 30. Tá? Para o estado de defesa, sempre. Agora, para o estado de sítio, em caso de ineficácia deste aqui, que valeu por 60 dias, aí vai para o decreto de estado de sítio. Aí, qual é o prazo? 30 mais 30. Então, qual é o prazo máximo deste decreto aqui de estado de sítio? Também de no máximo 60. Agora, olha esse aqui, que é em caso de guerra declarada. 30 dias mais 30 dias sem limite de prorrogação. Pergunta, então, qual dos decretos não existe limite de tempo? O estado de sítio em caso de guerra. Porque no caso do estado de sítio, na transformação do estado de defesa, tem prazo sim, que é no máximo 60 dias. Então, cuidado, gente. Não é que o estado de sítio, o decreto do estado de sítio não tenha prazo. O que não tem prazo de prorrogação é o decreto de estado de sítio em caso de guerra declarada. Por isso, bem claro para enxergar a diferença ali, ok? Depois, olha o outro esquema. Esse que é o estado de defesa é menos gravoso. Lá, o estado de sítio é mais gravoso. Sempre que eu tenho atos, né, legislativo, executivo, eu tenho aqui o modelo de freios e contrapesos. Então, o presidente faz, preciso do parlamento para fazer o controle. Veja, no caso de estado de defesa, o presidente faz o decreto. Ó, primeiro é o decreto por parte do presidente. Depois vai para o controle do legislativo. Já no caso do estado de sítio, tanto faz em qualquer um dos dois, primeiro precisa da autorização de quem? Do parlamento. E o parlamento são as duas casas juntas que se chama Congresso Nacional, tá? E aí vocês lembram lá do processo legislativo, que é quando os dois se juntam, o parlamento, as duas casas juntas para decidir, o nome do ato legislativo que eles emitem é um decreto legislativo. Então, em caso de estado de defesa, primeiro o decreto, depois o decreto legislativo. Em caso de estado de sítio, qualquer uma das duas situações, primeiro o decreto legislativo,
para depois ter o decreto. Ok? Isso é outra coisa que eles adoram colocar de confusão nas questões de prova. Vamos para o próximo item. Né? Então, estado de defesa, ó, tá? Primeiro, o presidente da República vai lá e edita o decreto. Depois, em 10 dias, o Congresso Nacional vai lá e aprecia. Ou seja, o que o presidente fez vai ser agora controlado pelo parlamento. No caso do estado de sítio, primeiro, né, o Congresso Nacional emitiu o decreto legislativo e depois o presidente foi lá e fez o decreto em cima dos limites de autorização do Congresso Nacional. Até aqui, estão conseguindo se entender? Então, o que eu fiz aqui? Peguei os 2 artigos na diferença dos incisos e montei os esquemas para facilitar a vida de vocês em termos de questões de prova, ok? Vamos para o segundo esquema aqui, tá? Olha lá, aqui, primeiro, vamos lá, deixa eu só mostrar para vocês. Aqui, ó, aqui eu coloquei as diferenças, tá? Então, neste esquema aqui, eu mostrei para vocês as diferenças. Por isso que eu comecei no quadro mostrando a diferenciação dos conceitos e a primeira tela com ali as diferenças entre os dois. Agora, o segundo esquema aqui, o que eu coloquei ali no cantinho, ó? Medidas coercitivas e restrições a direitos e garantias, certo? Então, o que significa isso? Vocês estudaram o capítulo dos direitos e garantias fundamentais, está lá no edital de vocês, vocês abriram lá o artigo 5º, né, da Constituição Federal. Pois bem, vocês estudaram que esses direitos, eles são inerentes a qualquer pessoa e eles não podem, então, ser abolidos. Vimos isso lá no artigo 60, quando falamos da emenda à Constituição. É uma cláusula pétrea a violação, né, a alteração do texto constitucional no que diz respeito a direitos e garantias individuais. Agora, aqui nós não estamos falando em mudar o texto da Constituição. Nós não estamos falando em retirar o direito da pessoa. Nós estamos falando de uma restrição temporária em função da circunstância que está acontecendo. Então, quais são os direitos individuais que podem ser restringidos dentro desse período de tempo que nós acabamos de ver, 30 mais 30, 30 mais 30, ou 100, 30 mais 30 mais sem limite de prorrogação, né? Caso existam as emissões destes decretos. Então, quais são os direitos? Isto aqui é extremamente importante em termos de questões de prova. Eles adoram utilizar isso aqui, juntando as questões lá do artigo 5º. Vejam, estado de defesa, tá? Direito de reunião. Então, o direito de se reunir, que lá pelo artigo 5º é de forma pacífica em locais públicos, pode ser restrito? Sim, pode ser restrito. Tanto em estado de defesa, quanto em estado de sítio, pela transformação do estado de defesa. Agora, em caso de estado de sítio por guerra, aí qualquer garantia pode ser suspensa. Cuidado, gente, tá? Cuidado. Não é no estado de sítio que qualquer direito pode ser restrito, suspenso. É no caso de estado de sítio por guerra. E não é assim, à la volonté. Existem requisitos que precisam ser preenchidos. Quais são os requisitos? O que diz o texto constitucional? Tenha sido observados os princípios da necessidade, da temporariedade, enquanto durar a guerra ou a resposta à agressão armada estrangeira.
Princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Lembra lá do direito administrativo? Então não é todo o poder do mundo, é o que é necessário em função da circunstância específica, mas qualquer direito individual, ok? Então, primeiro cuidado no estado de sítio por guerra. Já no caso do estado de sítio, na conversão do estado de defesa, não é qualquer direito. Aí tem o texto constitucional estabelecendo. Então, direito de reunião, tanto no estado de defesa quanto no estado de sítio, na transformação do estado de defesa. Sigilo da correspondência, estado de defesa e transformação do estado de defesa em estado de sítio. Sigilo da comunicação telegráfica e telefônica, no caso de estado de defesa. Agora, olha o detalhe da questão de prova no caso de estado de sítio, né? Transformação do estado de defesa em estado de sítio. Sigilo da comunicação telegráfica e telefônica, tá vendo que é igual? Só que olha embaixo, prestação de informações à liberdade de imprensa, radiodifusão, televisão, exceto pronunciamento dos parlamentares. Isso aqui é batata, como eles amam colocar isso aqui nas questões de prova. Vamos lá. O que significa isso aqui? Liberdade de imprensa, gente. Aqui a liberdade de imprensa é restrita. Ela pode ser suspensa neste período. A única liberdade de imprensa que não pode haver, não pode ser mexido, é no pronunciamento dos parlamentares, tá? Então é a manifestação de deputados e senadores, mas a manifestação de jornalistas passa a ter restrição no caso de estado de sítio na transformação do estado de defesa. Ok? Perfeito? Entenderam aqui? Tá? No caso do estado de sítio em caso de guerra, a gente já viu que todo e qualquer direito pode ser restrito desde que siga razoabilidade e proporcionalidade. Mas olha o detalhe, tem que ter autorização do Congresso Nacional. Então, primeiro precisa ter o decreto legislativo lá do Congresso Nacional para que possa haver, então, essa restrição em caso de estado de sítio por guerra declarada. Tá vendo? Então, eu fiz o esquema aqui para vocês conseguirem enxergar essas diferenças. Olha ali, já deixei em vermelho, inclusive, as expressões que eles utilizam para confusão em termos de questões de prova. Continuamos lá nas medidas coercitivas e restrições. Olhem no caso de estado de defesa, o que é que o texto constitucional coloca? Ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos na hipótese de calamidade pública, respondendo à União pelos danos e custos decorrentes. Então, o que é possível? Vocês estudam lá isso também lá na base do artigo 5º. Então, o que o Estado pode fazer, né? Ele pode entrar lá e utilizar um hotel, né? Olha, tá interditado esse hotel, vou precisar desse hotel, né? Em função da situação que eu preciso aqui para resolver a situação da natureza que está acontecendo. Mas se tiver danos, prejuízos neste hotel, a União então indeniza. A União não vai pagar aluguel pela utilização, mas se causar dano, prejuízo, ela vai pagar o que ela quebrou, né? O que ela prejudicou ali, o que ela danificou, certo? Então, isto em caso de estado de defesa. Agora, no caso do estado de sítio, na transformação do estado de defesa. Agora é requisição de bens e não ocupação.
Então, aqui, o que a União pode fazer? Me dá o carro, me requisita, né? Me dá o carro, me dá a casa, né? Ou seja, não é só a ocupação, posso utilizar, né, os bens, me requisito para que aquilo seja utilizado para mim. E mais, olha aqui, intervenção nas empresas. Aí a questão de prova. Intervenção em qualquer tipo de empresa. Não. A intervenção nas empresas de serviços públicos. Cuidado. Aqui não está escrito empresas públicas. Está escrito empresas de serviços públicos. Lembra direito administrativo? Eu posso ter empresas privadas prestando serviço público. Isso é mais comum hoje, tá? Estas empresas podem haver intervenção. Então, pode haver intervenção, por exemplo, vamos pegar aqui, numa fundação, né? Fundações privadas, por exemplo, Fundação Tiago Gonzaga, Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho, exemplo. Sim, são fundações, são empresas que prestam serviço público, tá? Portanto, pode haver intervenção, passa a ser do governo? Sim, pode. No caso de estado de sítio, na transformação do estado de defesa. Ok? Lembrando que no caso do estado de sítio por guerra declarada, razoabilidade, proporcionalidade, qualquer tipo de direito tem que ter autorização do Congresso Nacional, né? E tem que estar lá definido no decreto, tudo tem que estar lá no decreto. Então não é assim, agora eu resolvi que não vale mais tal direito. Não. Vivemos num Estado democrático de direito, portanto, os direitos individuais que podem ser suspensos e nos seus limites precisa estar definido no decreto. Por isso que primeiro precisa da autorização do Congresso Nacional para que isso possa ser definido. Então, cuidado ali com o estado de sítio no caso de guerra declarada. Que mais? Essa aqui deve ser a questão da prova de vocês, tá? Então, juntando aí tudo, esse deve ser o item da questão de prova. Vocês já sabem que em caso de estado de sítio por guerra, qualquer direito pode ser restrito, suspenso. Agora, no caso de estado de defesa, qual é a restrição na prisão? Qual é a diferença no caso de estado de sítio por transformação do estado de defesa? Então, olha lá o que diz o texto da Constituição. No caso de estado de defesa, prisão somente em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judicial competente, já que poderá haver prisão por crime contra o Estado determinado pelo executor da medida. Resumindo, só prisão em caso de flagrante delito, desde que haja, né, a decisão lá por ordem fundamentada, como vocês já sabem, que é qualquer prisão. Então, flagrante delito, em caso de estado de defesa, pode ser restrito. Já no caso de estado de sítio, pode haver o quê? A restrição em relação à detenção em edifício não destinada a acusados ou condenados por crimes comuns. Então, as pessoas podem ficar detidas em outros locais e não na prisão, na delegacia, nos locais em termos de presídio. Então, isso aqui para vocês é extremamente importante, tá? Claro, juntando tudo que eu já mostrei, mas né, com esses itens em específico. E aqui, né, por fim, ainda temos, no caso de estado de defesa, é vedada a incomunicabilidade com o preso, então eu posso ter restrição em relação à comunicação com o preso, tá?
Então, isso aqui é extremamente importante para efeitos de questão de prova. Já no estado de sítio, eu não tenho essa vedação à incomunicabilidade do preso, mas em compensação eu tenho a busca e a apreensão em domicílio. Então eu posso, o que não é permitido, né, a suspensão, no caso de estado de defesa, no estado de sítio transformado pelo caso de estado de defesa, a busca e a apreensão em domicílio pode ser então restrita. E mais, a obrigação de permanência em determinadas localidades. Estamos falando, tá? Então, pode ter, provavelmente vai ter uma questão na prova em relação aí da sei lá, terceira, quarta onda que pode vir, né? Onde eu tenho especificamente a proliferação em um determinado estado, né? Então, o fechamento da fronteira, né, naquele estado, o impedimento em relação à saída, tá, daquele local para não transmitir o vírus para o restante do país, tá? Então, isso, né, provavelmente eles vão fazer alguma questão nesse sentido, tá? Em termos de estado de defesa, né? E a diferenciação ali para o estado de sítio, montando alguma coisa nesse sentido, certo? E aí colocando essas situações em termos de restrição de direitos. Então vejam, isso é perfeitamente possível no caso de estado de sítio, quando não foi possível a solução no estado de defesa. Então, não teve ainda a questão de prova nesse sentido, mas a formulação deve ser uma questão de prova envolvendo a situação que nós estamos vivendo, que é uma situação excepcional, diferenciada e que se enquadra na questão que nós estamos estudando aqui. E é por isso que eles estão exigindo isso. Vejam, eles abriram os 60 lá da Constituição para mostrar a diferenciação do que acontece em termos de mudança no texto da Constituição. Eles estão exigindo esses detalhes específicos aqui de estado de sítio e estado de defesa. Eles estão abrindo o artigo 5º lá em relação aos direitos. Então, eles vão fazer questão nessa formulação aí, fazendo situações práticas para vocês saberem o que pode ou não podem fazer, ou não pode acontecer em situações práticas que envolve agora esse momento que nós estamos vivendo, ok? Espero ter conseguido facilitar a vida, né, fazendo essa relação do esqueminha aqui, né, de estado de sítio e estado de defesa, para mostrar o que são as prováveis questões de prova aqui, tá bom? Qualquer dúvida, tô ali à disposição de vocês, tá? Então, me despeço aqui, um bom estudo e até o nosso próximo encontro.